Bom, então vamos para a nossa primeira questão da unidade 3, que diz: no nosso dia a dia encontramos diversas molas. Elas estão presentes nos carros, junto aos amortecedores, nos espirais de cadernos, etc. A mola, equivalente de uma associação em paralelo, pode ser obtida somando-se as constantes elásticas de cada uma delas. A força com que a mola reage à compressão ou distensão é chamada de força elástica. Então, olha só que interessante, hein? Foi o que a gente viu. Falou em mola, já pensa em força elástica. A força elástica é o K, que é a constante elástica da mola, que depende da propriedade que ela foi feita, depende do material com que ela foi feita, né? Vezes o X, que é a deformação ou compressão da mola, né? E essa força a gente dá o nome de força elástica. Então foi o que a gente viu, ok? Na teoria. Aí ele diz: considere o seguinte sistema de quatro molas idênticas, todas constantes igual a 1000 newtons por metro. Ou seja, o que é 1000 newtons por metro? É a constante, é o K dela. Utilizadas para sustentar um bloco maciço de 60 kg. Então a gente tem essas molas aqui, que a questão fala que elas estão associadas em paralelo, ou seja, para se obter um K constante, aqui a gente tem quatro molas, mas a gente pode simplificar isso aqui, substituir essas quatro molas por uma mola de constante equivalente, de constante elástica que equivale a essas quatro molas. A gente vai ver mais a seguir quando a gente estiver resolvendo ela na folha, né? A força com que a mola, utilizadas para sustentar um bloco maciço de 60 kg. Aí ele pede, a deformação do sistema será de no máximo, ou seja, ele quer saber a deformação X que essas molas vão ter ao serem sustentadas, né, ao serem erguidas por um bloco de 60 kg. Então vamos lá. Bom, temos aqui nosso desenho esquemático, né? A gente tem quatro molas em paralelo, né, igual está na figura. Cada mola vai ter uma constante elástica K, né, que ele forneceu. Vamos por partes. Ok? E vai ter um bloco apoiado aqui sobre ele. Ele quer saber, quando eu coloco esse bloco aqui, as molas, né, elas sofrerão uma compressão, né? Elas vão se alongar aqui. Bom, ele fala no enunciado que a gente pode trocar todas essas molas aqui, essas quatro molas, por uma única mola, né? A gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, essas quatro molas, eu vou trocar por uma mola equivalente, ou seja, que equivale a essas quatro molas. Tudo bem? E aqui vai estar a massa ainda, no ponto. Tá, mas quando eu faço isso, quando eu pego uma mola equivalente, será que que vai manter daqui? O que eu vou ter que fazer para, né, ser equivalente a essas quatro molas, essa mola aqui gigante? Bom, a questão informa que a associação em paralelo pode ser obtida somando-se às constantes elásticas de cada mola. Então, a constante elástica é esse K. E ele fala que esse K é igual a 1000 newtons por metro. Então, antes da gente fazer as continhas, vamos anotar os dados? Vamos por partes. A gente faz a figura, né? Ou, primeiramente, é até melhor começar pelos dados, igual a questão vai fornecer ali alguns valores, né? Por exemplo, ele fala que esse K, né, corresponde a 1000 newtons por metro. Ele fala que esse bloco aqui tem uma massa de 60 kg, ok? Ele quer saber o X da mola, tudo bem? O nosso próximo passo, é o passo mais importante que a gente vai usar agora a lei de Newton, é nós analisarmos as forças que estão sendo aplicadas sobre esse bloco. Por exemplo, ele está erguido, ele está na vertical. Considera aqui que a gente tem um teto, né? Essa mola aqui está na vertical, tudo bem? Se ele está no teto, é como se ela estivesse assim, ó, na vertical, e aqui minha mão fosse a mola, tudo bem? Se ele está no teto, logo ele vai ter a força-peso, que atua para baixo, confere? Porque se não tivesse essas molas, ele ia cair. Então aqui embaixo, vou por partes aqui, né? A gente tem a força-peso, tudo bem? E para cima, né, ele tende a cair. Só que aqui em cima a gente tem uma mola, logo aqui em cima a gente tem uma força elástica que vai apontar para cima. Tudo bem? Então a gente tem aqui o peso que aponta para baixo e a gente tem a força elástica, né, ocasionada aqui por essa mola. Vamos considerar agora que a mola ela está em equilíbrio,
Tudo bem? Tipo assim, a mola tem um jeito, aí eu vou colocar um bloco. Aí esse bloco ele vai oscilar, né? E vai ficar parado. Então a mola ela vai sair de uma posição de repouso antes de eu colocar o bloco. Aí quando eu coloco o bloco, ela vai se alongar e depois vai parar. Ou seja, a posição inicial estava assim, daqui a pouco fica assim. Qual foi esse ΔX que variou? Deu para entender mais ou menos? É porque parece que na figura está igual, mas quando eu coloco... É porque aqui o bloco já está colocado, mas é como se na situação inicial a mola tivesse mais ou menos assim, ó. Tivesse um X, e aí eu coloco o bloco e ela se alonga. Aí ele quer saber exatamente esse ΔX que está variando. Aí a mola fica... Aqui o bloco ele fica em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio... As forças que apontam para cima são igual às forças que apontam para baixo. Ou seja, o peso vai ser igual à força elástica. Tudo bem? Bom, vimos que o peso a gente calcula como sendo massa vezes gravidade. Vou até pegar o desenhozinho aqui. Bom, né? Aqui é a nossa colinha. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então vamos colocar aqui. Peso é igual a massa vezes a gravidade. E a força elástica, vimos que é igual ao K, que é a constante elástica da mola, vezes o ΔX, que é o que a gente quer encontrar, que foi a variação dela ao ser esticada. Então, K vezes o X, tudo bem? A gente quer saber o X. Bom, ele fala no enunciado que, para a gente saber a constante elástica da mola, como eles estão em paralelo, a gente faz o quê? A gente soma as constantes elásticas de cada uma delas. Então, se a gente tem 4 molas e vai ter que somar cada uma delas para corresponder a essa mola aqui equivalente, ou seja, o K aqui dessa mola vai ser K mais K mais K mais K. David, está muito abstrato falar letra, fala números. Não, beleza, isso aqui é só uma representação, porque a gente sabe que esse K é igual a 1000 newtons por metro. Então, se cada uma tem 1000, 2, 3, 4, eu vou trocar essas 4 molas por uma mola equivalente, que vai ter 4 vezes o valor da constante elástica. Então, ao invés de ter esse K aqui, seria o K equivalente, né? Que a gente chama. Então, vai ser massa. Eu vou até substituir os valores. Então, aqui vai ser 60 vezes 10, que é a gravidade, tudo bem, está na Terra. O K equivalente vai ser 4 vezes 1000, né? Ou 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, que é 4 vezes 1000, vezes o X que a gente não sabe. Bom, aqui agora virou um problema de matemática. 60 vezes 10, 600. Igual a 4 vezes 1000, vai dar 4000, vezes o x. Eu quero isolar o x, só que tem esse 4000 aqui multiplicando ele. O que eu faço para isolar o x numa multiplicação? A operação inversa é a divisão. Vou dividir todo mundo aqui por 4000, ou passar esse 4000 aqui para o outro lado. Então, vamos ter x é igual a 600 dividido por 4000. Então aqui eu tenho um zero com 2 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Eu posso simplificar, né? Então esses 2 zeros aqui comem com esses 2 zeros aqui de baixo, vai sobrar 6 dividido por 40. Aqui tem como simplificar ainda, porque 6 e 40 são divisíveis por 2. Ou você pode fazer a divisão normal, né? Como a gente aprendeu, 6 dividido por 40 e indo, tudo bem? Mas eu vou fazer aqui a simplificação. Sempre que puder simplificar, simplifique. Então, aqui dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo, vamos ter que 6 dividido por 2 vai dar 3. 40 dividido por 2 vai dar 20. Aqui, 3 dividido por 20, você pode fazer a continha ainda, né? Mas esse valor aqui, né? Porque se eu dividir por 2, em cima e embaixo, aqui vai dar 10. 20 dividido por 2 dá 10. E 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, vai acabar que vai ficar 1,5 dividido por 10. Ou seja, x, 1,5 dividido por 10, é 0,15 metros. Tudo bem? Bom, no enunciado, se você for olhar, não tem 0,15 metros. David, você errou. Não, o que acontece? Ele pede a deformação do sistema será de, no máximo, ou seja, 0,15. Então, aproximadamente vai ser 0,20. De 0,15 para 0,20 é só 0,05. Então, a alternativa aqui vai ser a letra D. Pegadinha, né? No máximo aqui, ou aproximado, né? Bom, vamos agora para a nossa segunda questão, que diz:
Em uma fábrica, a aceleração de uma esteira utilizada para transportar matérias-primas foi analisada ao longo do tempo. Monitorou-se também a variação da força aplicada em função do tempo de aplicação nesse mesmo equipamento. Veja os gráficos a seguir que ilustram a variação da força. Aí que estão os gráficos. O que ele quer? Com base nos valores indicados nos gráficos, a massa da esteira será de... David, não entendi nada. Vamos lá. Ele fornece aqui uma informação de 2 gráficos, né, representando aqui uma máquina, um objeto numa esteira, né, transportando matéria-prima. E ele está observando aqui, basicamente, a aceleração dela, né, e a variação da força aplicada em função do tempo, né, nesse mesmo equipamento. Então, aqui ele fornece o gráfico, a aceleração por tempo, lá em cinemática que vimos, né? E aqui tem a força em função do tempo, ele quer saber a massa com base nesse gráfico. Vamos por partes. Observe que o gráfico, assim, toda a questãozinha de gráfico, ele já vai dar informações suficientes para a gente responder uma questão. Muito mais do que, às vezes, somente os dados, né, em si que ele fornece, igual a questão anterior. Ah, considere a massa isso e isso. Vamos interpretar com calma. Olha, no eixo X aqui, o tempo é o mesmo. 10 segundos, 10 segundos. Nesse instante aqui de 10 segundos, a aceleração, né, da matéria-prima é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou anotar isso. Questão 2, a aceleração no tempo igual a 10 segundos é 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui nesse gráfico 1. Nesse gráfico 2, nesse mesmo instante de tempo, a força é de 20 newtons. A variação da força que ele fala aqui em cima no enunciado. Então, eu vou anotar isso. Olha, em t igual a 10 segundos, temos que a aceleração é igual a 1 e a força é igual a 20 newtons. Acabou. Por que, David, acabou? Eu tenho a aceleração, eu tenho a força e ele quer saber a massa segundo a lei de Newton, que diz força é igual a massa vezes a aceleração. A força, 20. A massa, não sei quem é. A aceleração, 1. M vezes 1m. Portanto, a massa aqui vai ser 20. Como as unidades, né, estão no sistema internacional, aceleração metros por segundo ao quadrado e força em newtons, 20 quilogramas. Portanto, a alternativa, letra D.